Muito boa tarde para você que nos acompanha agora ao vivo, são 4 horas da tarde. Está começando o programa Oficina da Mente, estamos de volta aqui, eu e Humberto Pazian. Boa tarde, Pazian, tudo bem? Boa tarde, amigos. Mais um momento aqui junto com vocês. Estamos de volta. Aqui estamos. E hoje, Pazian, a gente vai falar sobre o quê? Livre-arbítrio, né? Livre-arbítrio. Quem decide o quê, que a gente combinou a semana passada. Exatamente, como a gente prometeu, a gente está aqui para falar sobre o tão comentado livre-arbítrio no meio espírita. E para isso, às 3h30 da tarde, a gente postou lá no nosso Facebook. Entra lá, facebook.com/TV Mundo Maior. A gente fez um post com uma arte bem bonita para que você possa participar, para que você deixe ali o seu comentário. No post, a gente fez a seguinte pergunta: quem toma as decisões na sua vida? Então vai lá, comenta pra gente que a gente vai ler aqui ao vivo no programa Oficina da Mente. Bom, Pazian, então antes até da gente começar a abordar esse tema, falar um pouco, de uma forma até um pouco mais técnica do livre-arbítrio, vou perguntar para você, quem toma as decisões na sua vida? Bom, eu ia brincar, né? Falar minha esposa. Mas... Ela está assistindo? Opa, assisti. Não, esse tema do livre-arbítrio, ele é bastante interessante, porque no movimento espírita, né, e os espiritualistas sempre comentam que nós temos o nosso livre-arbítrio, ou seja, a liberdade de decidir. E nós trabalhamos com padrões mentais. Inclusive, a base desse nosso Oficina da Mente é isso, é observar quais são os nossos padrões. E esses padrões eles vão se desenvolvendo no decorrer da vida. Por exemplo, na fase infantil, as orientações que os pais nos dão, os professores, os amigos, enfim, que exerce uma certa pressão moral na gente, a gente acata, né, eles têm uma certa autoridade, a gente aceita essas informações como leis. E elas começam a formar em nosso, vamos chamar de inconsciente, né? Um código de vida. À medida que a gente vai crescendo, outras informações vão surgindo, através de amigos, através de pessoas que nós admiramos, através de livros, através da mídia, e a gente vai aumentando esse nosso cabedal de informações e também de padrões. Quando nós vamos tomar uma decisão, nós tomamos analisando todas as informações que nós temos relacionadas àquele evento. Isso é feito de uma forma muito rápida, mas muito rápida mesmo. Então, nós podemos afirmar que quem decide, né, quem toma a decisão, somos nós, é evidente. Mas baseado em quê? Nesses nossos padrões, nessas informações que nós temos. É por isso que a educação, que a instrução, que o conhecimento, né, ele quando bem utilizado, quando bem sedimentado, ele torna a pessoa sábia. Então, muitas vezes, a gente toma as decisões baseadas nas informações errôneas que nós recebemos durante a vida e aceitamos como corretas. Então, num primeiro momento, a gente ainda vai falar muito sobre isso, quem decide são os nossos padrões. Os nossos padrões, essas informações que a gente captou ao longo da nossa vida. Exatamente. Que nem nós somos formadores de opiniões. Sim. Então, se tem um telespectador que acredita no nosso trabalho, que nos conhece, ele vai prestar muita atenção e as informações que nós passarmos aqui, eles vão aceitar como verdadeiras. Puxa, isso é uma verdade. E aí isso automaticamente começa a fazer parte do seu acervo, do seu conhecimento. Sim. Então essas informações vão auxiliá-los nas decisões que tomarem. Entendi. Por isso que é orar e vigiar. Né? A gente tem que observar sempre o que a gente lê, o que a gente observa. E não é só aceitar. Por exemplo, aceitar o que nós estamos falando. É pensar, anotar, refletir, não só com o que a gente fala, mas com todas as informações que nos chegam. Para a gente poder criar informações, um código, vamos dizer assim, bem próximo do que seria algo bom para a gente. E ainda que a gente tome as nossas decisões, baseado no livre-arbítrio, e nas informações que a gente tem, nesses padrões, a gente poderia afirmar que a gente tem 100% do livre-arbítrio ou não? Olha, aí você começa a complicar, né? Né? Tua missão primeiro bloco já exatamente. Forte. Né? Olha, sempre a decisão é nossa.
Quando se fala de espíritas que têm um conhecimento do mundo espiritual, né, um pouquinho maior, a gente sabe que também há o envolvimento espiritual. Sim, sem dúvida. Que muitos até conhecem bem ou têm acesso a esses nossos padrões. Então, uma pequena interferência, conhecida como envolvimento espiritual ou obsessão, ele pode nos forçar a tomar algumas decisões fortalecendo algum desses padrões. Então, por exemplo, se nós temos um padrão assim violento, a gente foi criado de um jeito que o pai dizia assim, o pai ou a mãe, não, você não pode vir para casa chorando. Se alguém brigou com você, vai lá e bate na pessoa, na outra criança. Você tem que ser homem, você tem que ser macho. E a gente sabe que existe muito disso, né, Júlio? Sim. Aí a pessoa cresce, começa a estudar religião, se torna um religioso e resolve não mais agir dessa forma. Aí alguém provoca ele na rua, por exemplo. Ele está envolvido com obsessores. Eles vão atuar onde? Nesse padrão agressivo dele. É a brecha que eles encontram. Lembra? Teu pai falava isso, você vai... Veja, está na mente dele. E é aquela história, né, do anjinho e do diabinho. Ele vai ter que usar o outro padrão, fortalecer o padrão da bondade, fortalecer o padrão da fraternidade, para que seja mais forte do que o outro. Então, sempre a decisão é nossa. Mas existe a influência, não só de desencarnados, como também de encarnados que exercem um poder muito grande. E dentro disso, Pazian, das decisões que a gente toma, tem uma relação muito próxima entre o livre-arbítrio e a responsabilidade, né? Sim, sim. E aí como que é isso para as pessoas? Como que ela vai lidar com as decisões que ela toma, baseada nessas informações, nesses padrões, com a responsabilidade e as consequências do que aquilo vai trazer para ela? Você já deve ter ouvido as pessoas dizerem assim, eu ajo desta forma, ou eu faço desse jeito, porque em vidas passadas fui, né, fiz. É o clichê do espírita, né? Não é? Inconscientemente ele está se desculpando. Sim. Olha, só estou fazendo essas coisas erradas porque no passado, como se fosse outra pessoa. Eu era assim, isso é inconsciente. Eu era assim, eu fui assim, então eu só estou realizando esse ato porque eu trago essa tendência. Né? Isso é uma forma de querer se desculpar. A responsabilidade existe, nós só estamos colocando como é que se formam as nossas decisões, mas a responsabilidade, inclusive naquela em que o obsessor está ali influenciando, a responsabilidade é sempre nossa. A tomada de decisão é uma faculdade que Deus nos deu, a liberdade de escolha, para que a gente escolha o nosso próprio caminho. Uns têm um cabedal maior de informações positivas, de boas informações, porque escolheu-as. E outros, infelizmente, têm muita informação negativa, têm padrões um tanto quanto pesados, mas também foi escolha. Né? Aí vai dizer, poxa, mas quando eu era criança, mas aí a gente vai se alongar um pouquinho mais nisso. Sim, vamos chegar nisso aí. Vamos, senão fica muito... E quando a gente fala de responsabilidade, eu acredito que você já deve ter assistido ou lido, até porque você tem filhos pequenos, né? Sobre o Homem-Aranha, a história do Homem-Aranha. É aquela frase que o tio Ben, o tio do Peter Parker fala, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. A gente poderia até fazer uma analogia, né? De que esses poderes é justamente o nosso livre-arbítrio. Você tem o poder de escolher, você tem informações, você tem conhecimentos, só que você também tem que ter essa responsabilidade. Olha, usando essa tua argumentação, você falou em poder que nós temos. Nós temos um poder imenso na nossa mente. Poder de criar ou de destruir. As informações nós temos todas arquivadas. Se nós acreditamos que temos esse poder, nós podemos realizar maravilhas. Se nós não acreditamos ou acreditamos em fatalidade, em coisas ruins, damos força a isso, esses serão os padrões dominantes. Sim. Então, o poder é dado a todos e a lei que os movimenta está no nosso inconsciente, que é um padrão também. Sim, que fica marcado ali, né? Exato, fica gravado, né? Gravado. E o que o destino tem a ver com o livre-arbítrio, Pazian? Destino? Destino também é um ponto que no Espiritismo é muito comentado e muito controverso. Sim, sim. O que tem a ver? Você está calmo hoje, né? Eu estou bem tranquilo hoje. Bem tranquilo. Depois de uma semana inteira de ao vivo. Eu estou vendo, tá? Você selecionou direitinho, né?
Destino é assim, algumas pessoas acreditam em destino, ou seja, que a vida tem uma linha traçada e aquele ponto. Eu vou fazer assim, eu vou por ali, eu vou atravessar aquela ponte, é o meu destino. E os espíritas, eu abro sempre um parênteses, e os espiritualistas, né, acreditam que não é bem assim. Nós pensamos que você vem com uma linha previamente traçada, mas é uma linha mestra, é um esqueleto, e você vai compondo esse trabalho. Então, por exemplo, você vem para fazer um programa, para trabalhar na TV, para dar uma força no espiritismo, trazer uma mensagem boa, mas aí você vai mudando de ideia no caminho. Você veio com essa tarefa, com essa missão. Seria o teu destino, vamos dizer assim. Mas aí você começa a achar que essa televisão não é legal, que você queria fazer novela, que você queria trabalhar em teatro. Não que isso seja errado, entendam bem. Mas ele estaria desvirtuando a missão dele. E aí a fama, né, o poder, você se sentir famoso, você falar, não quero saber de espiritismo não, quero cair na noite. Você é músico também. Sim, também. Ele é músico também, vocês não sabiam. Eu vou tocar rock, é droga, sexo e rock and roll. Sim. Aí o que acontece? Você vai ter ajuda, a espiritualidade vai tentar te avisar de todas as formas possíveis. Quando não tiver jeito, vai ser feito um novo caminho. Sim. Eu acredito que você retraça, junto com a espiritualidade, um caminho alternativo, sempre tentando te trazer de volta. São desvios de um mesmo caminho. Mas né? quem vai escolher o caminho é você, né? Sempre. Sem dúvida. Bom, então a gente vai continuar falando sobre isso, até puxar um pouquinho do destino, que é um assunto bem interessante. Legal. No próximo bloco, fique aí rapidinho. Até lá.